Então, retiro dia 23 a 25, sairemos com 1 hora antes, 14 horas, aqui da igreja, com destino a Jitaúna, no sítio LA, sítio do nosso irmão Joilton Viana. Amém, meus queridos? Vamos para a palavra do Senhor. E eu gostaria de meditar com os irmãos no livro do profeta Samuel, 2 Samuel, capítulo de número 9. Nós leremos do 1 ao 8 e o 11 apenas a parte B. Estou lendo na versão NVI, é uma versão que atualiza as palavras, facilita o entendimento, mas está projetado aqui no telão. Então, você poderá acompanhar caso você não tenha essa versão. Tem por título Davi e Mefibosete. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor no versículo 1 do capítulo 9 de 2 Samuel, que diz o seguinte: certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Versículo 3, perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar, ou terra sem pasto. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Enquanto Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu trarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes como um cão morto como eu? Com um cão morto como eu. Vamos pular para o 11 na parte B. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Amém? Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, em continuação a oração da tua filha, Senhor Jó, nesse momento, meu Deus, quero te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor nos deu, que o Senhor nos concedeu. Nós te agradecemos, meu Deus, pela tua segurança, pela tua proteção, pelo teu cuidado, pela tua fidelidade com as nossas vidas, Senhor, que jamais, Senhor, o Senhor deixa de ser fiel. Jamais o Senhor deixa de estender as tuas mãos para com as nossas vidas. Jamais o Senhor deixa, Senhor, de agir com misericórdia e com bondade para com as nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer, porque nós não temos outro bem além de ti, Senhor. E nesse momento, Senhor, eu me coloco, Senhor, à tua disposição, Senhor. Fala aquilo, Senhor, que o Senhor quer falar com a tua igreja. Pai, em nome de Jesus, coloca as palavras na minha boca. Que eu venha diminuir para que o Senhor venha crescer neste lugar. Que só o teu nome seja exaltado. Só o teu nome seja glorificado aqui neste lugar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos refletir acerca dessa palavra, Senhor. Desse episódio que aconteceu ali, Senhor, narrado em 2 Samuel, meu Pai. Que nós possamos refletir de onde o Senhor nos tirou, de que a gente era, para o que o Senhor nos fez, para onde o Senhor nos colocou. Nós tínhamos uma vida sem identidade, mas o Senhor nos deu identidade, e nós temos a identidade de filho de Deus.
Nós vivemos na casa do rei, nós estamos na casa do rei, nós estamos aqui, nós não somos apenas súditos, somos filhos do rei, nós vivemos como filhos do rei, nós estamos juntos do rei, porque o Senhor nos tirou de Lodebar, o Senhor nos colocou no palácio. Nós estamos na tua casa, Senhor, e nós queremos te servir. É um lugar mais seguro, é um lugar mais protegido, é o lugar onde nós estamos aqui, Senhor. Fomos tirados de Lodebar, Senhor. Te agradeço, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, usa-me conforme o teu querer, usa-me conforme a tua vontade, Espírito Santo. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém, graças a Deus. Meus amados irmãos, essa história que nós acabamos de ler, né, está narrada aí em 2 Samuel 9. Ela, para entendermos melhor, essa história, né, ela tem início quando os israelitas, ali em 1 Samuel, eles chegam para o profeta Samuel, o profeta daquela época, e eles reivindicam que eles deveriam ter um rei. Os israelitas olham para as nações vizinhas, para as nações que estavam ali ao seu derredor, e eles falam para o profeta Samuel, dizendo assim: as outras nações têm reis, nós não queremos mais ser governados por juízes, nós queremos um rei, nós queremos alguém que governe sobre nós, alguém que exerça domínio sobre nós. Eles chegam para o profeta Samuel e reivindicam um rei para governar sobre o povo, né? Olhando, se amoldando às nações vizinhas. E assim, está lá escrito em 1 Samuel capítulo 8, que eles reivindicaram, né, um rei, e Deus chega para Samuel e fala: olha, eles não estão negando somente a você, eles estão negando também a mim. Mas, em outras palavras, Deus diz assim: eu farei o que eles estão pedindo, eu farei o que eles estão exigindo, eu farei o que eles estão querendo, porém um rei sobre eles. Mas Deus avisa através de Samuel que esse rei que seria colocado, né, que seria levantado como rei sobre o povo, seriam reis ditadores, reis exploradores, reis que seriam reis perversos, né? Reis assim que iriam escravizar o povo de uma forma assim terrível. E Deus ainda adverte através do profeta Samuel ali para o povo. E Deus ainda diz mais, Deus fala para Samuel que iria assim estabelecer reis para o povo e que Deus não iria socorrê-los, digamos assim. Deus iria deixar com que eles sofressem as consequências das suas próprias decisões, das suas escolhas que eles estavam fazendo. Deus usa Samuel para falar com o povo isso, né? Que iria ser atendido, o pedido do povo seria atendido. E aí então, o primeiro rei que foi escolhido, inclusive escolhido por Deus, está ali no capítulo 1 Samuel 9, foi escolhido um homem chamado Saul, e diz a palavra que ele era um homem alto, formoso, era um homem que era habilidoso militarmente falando, ele tinha habilidades, tinha recursos militares, ele era um rei assim, que atendia aos anseios do povo, era um rei que iria fazer com que o povo assim suspirasse, porque isso que eles imaginavam, um olhar carnal, um rei alto, um rei forte, um rei formoso, um rei habilidoso, um rei que vinha de uma linhagem, de uma família rica. Era tudo que o povo queria, era tudo que o povo desejava. E então, Saul é escolhido rei de Israel. E Saul começa
a reinar sobre Israel. No começo do seu reinado ele ganha dos amalequitas, mas Saul começa então a fazer aquilo que não era agradável ao olhar de Deus. Aquilo que Samuel orientava, Saul não fazia por completo. Até que chegou um determinado momento que Deus reprovou, rejeitou Saul. E Samuel chega até Saul e fala: Deus já escolheu um outro rei. Deus reprovou o que você está fazendo, a sua desobediência, a sua irresponsabilidade. Deus já levantou, escolheu um outro rei. E como a gente sabe, Deus escolheu Davi. Escolhe Davi. E segundo o coração dele, que quando Samuel vai na casa de Jessé, o que é que Deus fala? Samuel, não atente para aquilo que chama a atenção do teu coração, porque eu não olho para o que as vistas, eu olho para a intenção do coração. Deus fala isso com Samuel. Então Davi é escolhido. Davi, um simples jovem, pastor de ovelhas, pequeno, estatura pequena, né? Ruivo, alguém não dava nenhuma credibilidade, ninguém pensava que a partir de um pastor de ovelhas, profissão digna, mas naquele momento não era tão valorizada, que viria o rei, e foi exatamente isso que aconteceu. Davi foi escolhido, enquanto Saul ainda era rei no trono, como rei de Israel, inclusive ungido por Samuel. Então, um pastor de ovelhas, que não tinha inclusive nenhuma habilidade militar, muito diferente de Saul, totalmente diferente de Saul. É tanto que esse jovem ganha de um gigante, Golias, que ninguém teve coragem de enfrentar, e ele vai em nome de Deus e enfrenta, para a gente ver como Deus é o Deus que surpreende. E aí então, Davi, ungido, Davi começa a crescer, Deus começa a abençoar a vida de Davi, Davi começa a se destacar como um soldado valente, como um soldado que, pela mão de Deus, não era porque Davi era alguma coisa, porque Deus investiu em Davi, Deus escolheu Davi. Sem Deus, Davi seria apenas um mero coadjuvante, mas Deus fez Davi ser protagonista. Deus nos fez ser protagonista, Deus nos fez para a glória dele, Deus nos fez não para sofrer, Deus nos fez para nos abençoar. E aí então, Davi começa a se destacar, e aquilo chama a atenção de Saul, e Saul começa a sentir inveja de Davi, começa a perseguir Davi. Davi teve que morar em território inimigo, Davi teve que morar na terra dos filisteus, se afugentar nas terras dos filisteus. E aí então chega um determinado dia que ainda Saul, como rei, vai à guerra, né? Ele não tendo mais Davi ao seu lado, Davi no território inimigo. E aí Saul vai numa guerra contra os filisteus, e diz a palavra do Senhor que os filisteus começaram a levar vantagem nessa batalha, e em uma só batalha morreram 3 filhos de Saul, Jonatas, Abinadab e Malquissua. Está lá em 1 Samuel 31. E também o rei Saul sendo encurralado, ele vendo que não teria chance, ele vendo que seria derrotado, ele mesmo se joga uma espada e morre. Ele mesmo tenta contra a sua própria vida. E agora morre. E aí, fazendo um pulo de 1 Samuel 31 para 2 Samuel, capítulo 4, nós vamos ver agora, a partir de agora, a história de um homem chamado Mefibosete. Quem era Mefibosete? Mefibosete era filho de Jonatas. Jonatas era um príncipe, era filho de Saul. Mefibosete era uma criança nessa época onde Saul, seu avô, morreu.
E Mefibosete vivia, obviamente, como ele era neto de rei, né? Quem é neto de rei vive no palácio do rei, né? Se é da família do rei, ele vai viver no palácio do rei. E Mefibosete vivia no palácio do rei, uma vida tranquila, talvez uma vida promissora, uma vida onde ele era um sucessor do rei, um sucessor de rei. Era a vida de Mefibosete. Estava no palácio, tranquilo. Mas num determinado dia, Mefibosete perde pai, perde tios, perde o seu avô. E diz a palavra que no capítulo 4 de 2 Samuel, que a sua ama, a sua babá, vendo que os israelitas iriam invadir, os filisteus iriam invadir o território dos israelitas, a sua babá decide pegar ele no colo e decide fugir. E nessa fuga, Mefibosete caiu do colo da sua babá, e Mefibosete fica aleijado de ambos os pés. Mefibosete passa a ser agora, no início da sua vida, uma criança. Ele passa a ser agora um paraplégico, um deficiente físico. Com 5 anos de idade, ele cai do colo da sua ama. Então, amados irmãos, olha o paradoxo disso aqui. Mefibosete, em um dia, ele era sucessor do rei, né? Neto do rei, vivia no palácio do rei, né? Vivia uma vida confortável, vivia com o rei. E de um dia para outro, Mefibosete perde a sua família. Mefibosete, não diz a palavra aqui sobre a sua mãe. Provavelmente Mefibosete ficou órfão, né? Porque praticamente toda a sua família foi dizimada, exceto o seu tio Isbosete. E Mefibosete, além de tudo isso, que já é muito, né? Num dia só você perder tudo isso, ele ainda perde o movimento das suas pernas. Ainda perde o movimento das suas pernas. E mais do que isso, ele sai do palácio do rei, dessa vida confortável, e agora vai morar em uma terra chamada Lodebar. Lodebar. E essa terra de Lodebar significa terra sem pasto, terra infrutífera, terra onde não se tinha perspectiva, terra onde era proibido sonhos, terra onde a sentença da derrota, do fracasso já estava decretado para a vida de Mefibosete. Não tinha mais condições, talvez olhando para o olhar humano, não tinha mais condições, era o fim, era o ponto final. Era o ponto final daquele homem. 5 anos de idade, paraplégico, perdeu a sua família, foi para Lodebar, terra sem pasto, terra árida, terra seca, terra onde não se dava nada, se plantava e não nascia nada, infrutífera, não tinha condições. E além do mais, ele não vai nem morar em casa própria, ele vai morar de favor na casa de um homem chamado Maqui, de favor na casa de Maqui. Essa terra só viviam pessoas marginalizadas, pessoas que já estavam descartadas, descartadas, gente que não tinha valor nenhum, gente que não tinha perspectiva nenhuma, gente que o fim já estava decretado. E aí, voltando a falar de Davi, enquanto isso, Davi agora, né, logo depois de tudo isso que aconteceu, Davi agora passa a ser rei, e o reinado de Davi só faz crescer, só faz ampliar, só faz se estabelecer, e Davi vai crescendo, e naquele momento, para Mefibosete ainda era mais difícil ainda. Por quê? Porque Mefibosete já tinha perdido toda a sua família, até a única pessoa que tinha sobrado, que era Isbosete, seu tio, morre também. E talvez Mefibosete, ali em Lodebar, nessa terra de humilhação,
nessa terra de vexame, de vergonha. Mefibosete, ele agora vendo Davi, né, crescendo, talvez o pensamento dele fosse o seguinte: agora que para mim não tem jeito mesmo. Davi era como um inimigo do meu avô. Provavelmente ele pensava que Davi era distância o máximo possível, ou queria exterminar qualquer descendente que sobrasse de Saul, porque era comum dos reis fazerem isso. Qualquer descendente de um rei anterior, o rei que havia assumido o trono, matava todos, exterminava todos, para que não houvesse possibilidade nenhuma daquele rei anterior ou algum familiar dele assumir o trono. Então isso era comum de acontecer. Então aquele homem não tinha perspectiva nenhuma. Não tinha condições. Não tinha chance nenhuma para aquele homem. Como eu disse, para ele, na ótica humana, era o ponto final. Era o fim dele. Sentenciado à derrota, a viver num lugar horrendo, num lugar de pavor, como Lodebar. E amados irmãos, era exatamente assim que quando nós estávamos no mundo, nós vivíamos. Era exatamente assim que a gente vivia quando a gente não conhecia Deus. Era exatamente, no mundo, nós vivemos de acordo com aquilo que a gente tem para oferecer. Se você é uma pessoa que está por cima, se você é uma pessoa que está bem, para o mundo ele te trata bem. Mas se você, como Mefibosete estava, mas se você agora passa a viver em Lodebar, para o mundo você não serve, você é descartado, você é descartável. É assim que é. É ou não é? É assim. É assim que nós vivemos quando estamos sem Deus. Alheio às circunstâncias, vivemos de acordo com a instabilidade da vida, como Mefibosete era. Ora ele estava no palácio, agora ele está em Lodebar, sofrendo, padecendo. Era assim que estávamos como estávamos sem Deus, terra árida, sequidão. Talvez a gente tinha sonhos que a gente nem imaginava que poderia acontecer. Talvez a gente sentia um vazio dentro da gente, como Mefibosete certamente sentiu ali, a criança de colo, 5 anos de idade. Estávamos assim, nós éramos assim. E no mundo é assim, o mundo nos trata de acordo com a nossa condição, o nosso valor é de acordo com a nossa condição. É assim que o mundo nos trata. Se a gente está bem, está no palácio, ou se a gente está em Lodebar. E então, meus amados irmãos, aí agora, voltando para a passagem que a gente leu agora há pouco, no capítulo 9, e então num belo dia, num certo dia, Davi pergunta a um servo chamado Ziba, se existia alguém que ele poderia tratar com misericórdia, né? Pensando em Jonatas, que era amigo, muito amigo de Davi. E aí, Davi pergunta então a esse servo, Ziba, que era um homem que era um enganador. Vamos ver aqui no final, quando Davi precisou fugir de Absalão, seu filho, quando ele se rebela, Ziba ainda engana Mefibosete já morando com o rei. Então Ziba era um homem enganador, mas agora ele fez uma boa ação. Provavelmente atrás de algum interesse com o rei, de alguma média, como a gente fala, né? No popular, com alguma média com o rei. E ele fala, e o rei pergunta: tem alguém ainda na casa de Saul que eu possa agir com misericórdia? E Ziba fala: tem sim. Tem um homem, filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E aí Davi pergunta: onde é que ele está? Cadê ele? Traga a minha presença.
E aí então, diz a palavra do Senhor que Davi manda chamar Mefibosete. Mefibosete, que significa, sabe o que Mefibosete significa? Ainda tem isso, o nome dele ainda era ruim, Baal, meu advogado. Baal, meu advogado. Baal era um deus, né? Um deus com letra, com inicial minúscula, que era um deus, era um deus que não existia, né? Baal, meu advogado. Nem o nome de Mefibosete era bom, representava coisa boa. E então, Davi, sabendo dessas condições de miséria que Mefibosete estava, sabendo da condição deplorável que ele vivia, Davi então decide honrá-lo. Davi então decide trazer Mefibosete para o palácio. Irmãos, quando eu disse que a vida, que o que Mefibosete passou era o que nós passamos, é porque quando estávamos no mundo, quando a gente estava sem perspectiva, quando a gente estava, muitas das vezes, sem sonhos, vivendo num lugar árido, e quando eu falo vivendo num lugar árido, não é só aqueles que estão passando por pobreza ou miséria, não. Existem dificuldades até para aqueles que têm alguma coisa, até condições. Eu não estou falando de condições financeiras, eu estou falando da sua vida espiritual. Porque o que tem mais aí é pessoas com condições, pessoas que têm alguma coisa, que têm posses, mas que estão com a sua vida espiritual arruinada. E quando estávamos assim, sem perspectiva, o interessante aqui é que Mefibosete não tinha mais identidade. Não tinha mais. E quando estávamos no mundo sem identidade, muitas vezes sem valor, muitas das vezes desprezados, Deus olhou para a gente. Como Davi olhou para Mefibosete, Deus olhou para cada um de nós. E mesmo a gente sem valor, mesmo se a gente sem oferecer nada, Deus com a sua graça, Ele nos trouxe. Deus com a sua graça, Ele nos tirou de Lodebar, Ele nos tirou de uma terra onde talvez a gente não ia representar nada, onde a gente não ia ter condições de nada, e nos trouxe para a casa do rei. Nós estamos na casa do rei, nós servimos ao rei. Lodebar não existe mais, a quem está na casa do rei. Quem está na casa de Deus não vive mais em Lodebar. Esse endereço foi apagado, foi cancelado da tua vida. Você não está mais em Lodebar, você não pertence mais a essa terra, você está na casa de Deus, você está na casa do rei, você está na casa do rei, você tem que viver como filho do rei, porque é assim que você é, filho de rei, filho de Deus, filho de rei. Mefibosete, talvez, humanamente falando, perdeu a sua identidade, não tinha mais valor, mas Deus nunca deixa que a nossa identidade se perca, independente de onde a gente estava, independente de onde a gente foi, até o fundo do poço, mas Ele estava olhando como Davi, perguntou, Deus vai ao nosso encalço, Ele foi à nossa procura, Ele foi atrás de nós, e Ele nos tirou de lá. Ele nos tirou, irmã igreja. Ele nos tirou e nos colocou aqui na casa do rei. Nós vivemos na casa do rei. Nós sentamos na mesa do rei. Glória a Deus. Nós vivemos na casa do rei. Deus nos tirou de Lodebar. Glória a Deus. E então, da mesma forma como Davi fez, Davi chama Mefibosete. Mefibosete chega na presença do rei, todo acanhado, todo tímido, com medo. Talvez, pensando agora na vida daquele homem, talvez ele chegue até a presença de Davi cheio de dúvidas, cheio de incertezas, pensando um monte de coisa, pensando, não, o que eu posso oferecer para esse homem? O que eu posso oferecer?
Eu, aleijado de ambos os pés, desde a minha mocidade, desde quando da minha infância, o que eu tenho para oferecer a esse homem? Não, provavelmente ele vai querer se vingar dos momentos que ele foi perseguido pelo meu avô. Talvez na visão de Mefibosete, ele pensasse assim, não, agora eu vou viver como um prisioneiro, Davi agora vai me escorraçar. Davi me trouxe aqui, foi para me humilhar. Tanto que ele chega e Davi fala, não tenha medo, Mefibosete, não tenha medo, não se apavore, no 7, pois é certo que eu trarei com bondade por causa da minha vida, da minha amizade com Jonatas. Assim que Davi responde a aquele homem. Sabe por quê, irmãos? Porque da mesma forma que Davi teve fidelidade ao seu amigo Jonatas, da mesma forma como Davi teve fidelidade para aquele homem, né? Deus teve com você. Quando você estava naquela terra de sequidão, quando você estava aí no mundo, alheios a qualquer circunstância do mundo, alheio a ser tratado bem se você estiver bem, ou ser descartado se você estiver mal, como o Mefibosete foi. Da mesma forma como Davi agiu com fidelidade para o seu amigo, Deus agiu conosco. Deus foi fiel conosco. Deus não deixou com que a nossa tristeza fosse permanente. Deus deu um prazo de validade para a nossa tristeza. Deus deu um prazo de validade para a nossa aflição. Deus deu um prazo de validade para a nossa situação de vexame e de vergonha. Deus não nos criou para sermos amaldiçoados ou para vivermos mal. Deus nos criou para vivermos na casa dEle. Viver como filho dEle. Viver cuidado por Ele. Viver seguro por Ele. Deus nos criou para isso. Da mesma forma como Davi agiu, Deus agiu com a gente. Com fidelidade. Com bondade, com misericórdia. Davi queria dar uma nova vida para aquele homem. Uma nova identidade. Aquele homem tinha se perdido. Não tinha mais... Ele não tinha mais nenhuma perspectiva de mudança. Não tinha mais, como disse anteriormente. Davi quis dar uma nova oportunidade àquele homem. O interessante que Davi, ele poderia muito bem chamar Mefibosete para apenas um jantar, ou passar apenas um momento, mostrando, né, o palácio dele, as riquezas que ele tinha conquistado até ali, e já estaria muito o suficiente, porque o normal era que o rei, né, matasse todos os parentes do rei anterior, mas não é isso que Davi faz. Davi decide dar uma nova vida para aquele homem. Davi decide dar uma nova história. Aquela história que ele tinha escrito até ali em Lodebar iria ser apagada assim com a borracha, Davi iria apagar aquela história, como Deus apagou a nossa história também. Como aquela história que a gente tinha, história de pecado, história longe de Deus, história longe dEle, da presença dEle, foi se apagada. Nós temos uma nova história escrita por Ele, uma nova história escrita pela caneta inerrante dEle, igreja. Nós temos uma nova história escrita. E Davi não chama apenas Mefibosete para um jantar. Davi, ele fala o seguinte: olha, você a partir de hoje, a partir de agora, você vai sentar à minha mesa sempre, sempre, é todos os dias, sempre, é todos os momentos. Cada refeição do rei, você vai estar do meu lado. Cada refeição do rei, cada momento do rei, você vai estar do lado. Do lado. Deus não apenas, irmãos, nos tirou de Lodebar, nos tirou da terra de sequidão. Deus não apenas nos tirou desse mundo caótico e nos trouxe para a presença dEle. Deus nos garantiu um futuro.
Deus nos assegurou um lugar. Deus nos trouxe para a casa dele. Deus nos assegura um lugar. Deus nos trouxe dignidade. Deus nos trouxe isso. Como Davi trouxe para a vida de Mefibosete, Deus trouxe para a minha vida. Quando eu tinha 15 anos de idade, convidado por Lucas, convidado por Du, convidado por Elinalva, Deus me trouxe dignidade. Deus me trouxe uma nova história. Deus mudou a minha vida. O que seria eu sem Deus? Talvez estaria nesse mundo aí em Lodebar. Talvez estaria nesse mundo aí sofrendo. Talvez estaria no mundo pensando que eu estava vivendo bem, iludido. Mas isso teve o prazo de validade. Foi no dia 8 de fevereiro de 2010, na pregação do pastor Júlio, ali na antiga congregação. Deus me tirou de Lodebar. Deus me escreveu uma nova história. Uma história escrita pelo dedo dele. Uma história escrita pelo dedo dele. Um jovem que só queria saber de curtição. Um jovem que só queria ir para a igreja atrás das meninas. É a verdade. Só queria ir nas quarta-feiras porque tinha o quê? O salgado dos aniversariantes. Sendo franco, verdadeiro. Só ia atrás disso. Mas Deus mudou a minha vida. Deus mudou a vida de Mefibosete. Deus muda histórias. Deus reescreve histórias, igreja. Deus escreve histórias. Eu sei que na maioria daqui, eu estou falando com pessoas que tiveram a sua história reescrita. Mas se você ainda não teve a sua história escrita, saiba que Deus está te dando uma oportunidade hoje de reescrever a tua história, de você sair dessa sequidão, de sair de terra de Lodebar, que terra de Lodebar tem prazo de validade. Deus quer te trazer para a casa do rei. Deus quer te dar um endereço novo. Deus quer te dar uma moradia nova. E essa moradia é bem melhor do que o mundo. É muito melhor do que isso que está aí fora. Do que um São João da vida, onde depois da festa todo mundo volta para suas casas. Volta para suas casas e a vida sua, muitas das vezes triste, volta a continuar. É só 4 dias onde você acha que está feliz, mas não está. A felicidade é eterna, a felicidade segura é na casa do rei. Quando Mefibosete sai daquele lugar e vai para a casa do rei, não havia mais lugar seguro que ele poderia ficar. Não tem lugar mais seguro do que na casa do rei. Não tem lugar mais protegido do que a casa do rei. Talvez você esteja se perguntando assim, mas quando a gente vem para a casa de Deus, quando a gente serve ao Senhor, quer dizer que a gente está imune a qualquer dificuldade? Eu não estou dizendo isso. Lógico que nós iremos passar. Nós ainda estamos vivendo no mundo. E a Bíblia é bem clara ao dizer que no mundo nós teremos aflições. Mas o que eu queria te fazer refletir é que se aqui, na casa do rei, se aqui, na casa de Deus, se aqui, na casa, não é só rei, é rei dos reis, na casa do Deus dos deuses, está difícil. Imagine para quem está lá fora. Imagine para quem está lá em Lodebar. Imagine para quem está fora do palácio. Se o mundo a gente considerar como um reinado, e Deus a gente considera como um rei, não porque o mundo dele, que a Bíblia diz que o mundo é jato maligno, mas que a gente sabe que isso tem um prazo de validade. Se a gente sabe que Deus é o Deus dos deuses, rei dos reis, qual é o lugar mais seguro que você pode estar? Qual o lugar mais protegido que você pode estar? Qual é o melhor lugar que Mefibosete poderia estar? Um homem aleijado de duas pernas, que não podia prover nem a sua segurança, não prover nem o seu futuro, não podia prover nem a sua alimentação, porque ele não podia mais trabalhar. Ele não podia mais trabalhar. Qual era o lugar que ele poderia estar mais seguro? Na casa do rei, na mesa do rei, vivendo como rei. Olha o amor de Deus para com as nossas vidas. A gente não tinha merecimento nenhum. Mefibosete fala para Davi,
Quem sou eu para que você me olhe com bondade? Eu, um cão morto, eu não tenho nada para te oferecer. Eu também não tinha nada para oferecer a Deus. Eu não tinha nada com 15 anos, não tinha nada para oferecer a Deus, mas Ele enxergou em mim como Ele enxergou em você, como Ele enxerga em você. Não existe. Será que a tua situação é mais difícil do que desse homem? Será que a tua situação é mais deplorável que esse homem? Certamente não. Então tem saída para você, tem chance para você, tem uma nova história para você, tem uma nova saída para você. E essa saída atende pelo nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Então não existe lugar mais seguro que a casa do rei. Não existe lugar melhor do que sentar na mesa do rei. Você é privilegiado. Você é privilegiado. Você está na casa do rei. Você serve ao rei. Amém? E nesse momento, antes de passar a palavra, não sei se é o pastor Valdero ou o pastor Júlio, eu gostaria de fazer um convite para aqueles que ainda não aceitaram ao Senhor, aqueles que querem ter uma nova história, aqueles que querem apagar a história como foi apagada na vida daquele homem Mefibosete. Deus tem condições de apagar. O que você não tem condições de fazer, Deus tem condições de realizar. O que você não tem capacidade de fazer, Deus tem capacidade de fazer. Você nesse momento, ou que por alguma situação, você já esteve na casa do rei, mas você saiu, hoje é o momento de você voltar. Hoje é o momento de você fazer uma nova aliança, de você fazer um novo compromisso, de você fazer com que Deus reescreva a tua história, porque Ele tem capacidade para isso, independente da sua condição, independente do que você está passando, independente da situação tão ruim que você esteja passando. Deus reescreve histórias, Deus muda vidas, Deus muda a rota da tua trajetória. Deus tem poder para isso. Basta você crer, basta você fazer apenas um gesto de mão, e eu tenho certeza que Deus vai mudar a tua história. Amém?